Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E pode dizer que você já estava com Ah, saudade de ver a saudade. nossa carinha aqui, não É, estava? desse jeitinho, nesse formatinho, a gente apareceu aqui em lives gravadas, a gente fez um recap, tentando trazer o conteúdo do Instagram um pouco aqui pro YouTube, e eu acho que eu falei esses nomes e pode ser que esse vídeo não, né, não, eles bloqueiem, mas tudo bem. Porque é mais fácil de procurar, né? Então a gente fez esse movimento de trazer um pouco de conteúdo para que fique mais fácil para você procurar, mas estamos de volta. Estamos de Estamos de volta. volta e em clima natalino, né? Porque estamos aqui no final Ho, do ano, ho, né? ho, E já ho. aviso desde já que, como a gente está em clima natalino, a família está por volta. Então, se você escutar algum barulho, alguma criação, algum Hoje. berro, é família por perto, gente. Aliás, isso é o nosso momento criativo. Então, quando a família está junto, a gente fica muito louco, criativo, e por isso estamos aqui. E hoje o tema do vídeo é algo bem interessante, falando de final de ano, dezembrão, né? Nesse momento que a gente está gravando, a gente já está triste, porque o Brasil já saiu da Copa, Já saiu da Copa. já saiu da Copa, mas ainda tem algumas semanas aí do ano. E a pergunta que fica, né, nesses momentos assim de dezembro, acho que é a mesma para muita gente, né? O que a gente aprendeu com esse ano? A gente começa a pensar o que fazer no ano que vem, e muito do que a gente pensa em fazer no próximo ano está relacionado com os aprendizados que a gente teve nesse ano. E entender não é diferente. E o bate-papo de hoje é sobre isso, né, amiga? O que a gente aprendeu em 2022 que a gente pode aproveitar para fazer um 2023 melhor ainda mais? E você sabe que eu acredito que todo mundo que é de TD, que está vendo esse vídeo agora, neste momento, talvez aqui no final do ano, já esteja nessa fase do planejamento mesmo de 2023, né? E uma das coisas que eu sempre costumo fazer nos meus planejamentos como gestora de TD é fazer a tal da retrospectiva, né? Inclusive, isso é uma etapa lá do método de Squad, de você frequentemente fazer retrospectivas, né? Porque isso ajuda você a ajustar aquilo que não foi legal e tal, e eu gosto muito das lições aprendidas. Então, se Total. você me permite, amiga, eu queria contar aqui as minhas lições aprendidas de 2022. Estou quase falando 2023. Bora, bora. E eu quero começar com uma que para mim fez muito sentido. E que eu ouvi isso da minha líder bem no finalzinho ali, na reta final do ano, que é assim, ó, a gente precisa ser mais estratégico e menos tarefeiro. E ela tem total razão. Sabe por quê, Ron? Porque eu percebo que a gente de TD, nós somos executores por natureza. Então, a gente Sim. adora fazer as coisas acontecerem. Só que nesse âmbito, nessa vontade, nessa essência que é TD de fazer as coisas acontecerem, às vezes a gente começa a fazer coisa que não era para ser feito agora ou não era prioridade. Então a gente faz muita coisa e às vezes sem entender o real propósito. E aí é onde mora o perigo, Uhum. né? Porque fazer as coisas é importante, mas a gente precisa cada vez mais estar fazendo as coisas certas, as coisas que vão dar resultado, as coisas que vão ajudar a organização, né? A gente tem que estar tomando cuidado para não se dispersar, sabe? Então, eu me vi, né, dispersa esse ano em projetos. Eu me vi, assim como várias pessoas, e aqui, né, é uma retrospectiva e lições aprendidas, e isso vale para a gente também, em projetos que falam, cara, por que eu estou fazendo isso aqui? Isso aqui não era prioridade agora, É, sabe? Ou por que isso aqui, por que meu time está fazendo isso aqui? pô, Isso tá aqui com não é tanta para ser energia aqui, feito. né? Não ali. É, E, então e eu eu acho acho que sair do tarefeiro é importante, viu? e eu acho interessante a maneira como que você colocou aí. Mais estratégico, menos tarefeiro. Não é só estratégico e não executar as coisas. É só equilibrar isso, deixar num balanço mais interessante. E eu imagino É, que para cada papel dentro da estrutura da área de TD, vai ter um balanço diferente. O líder ele precisa ter um balanço onde mais estratégico, o colaborador ali ele precisa ter um balanço, né? Não vai ser igual ao do líder. Eu acho que é um pouco sobre isso também, né? Como a gente fala de retrospectiva aqui de lições aprendidas, né, no final do ano, talvez por que não, né? Fazer esse tipo de reflexão, sei lá, todo mês. Meu, quais os projetos que eu trabalhei nesse mês? O quanto disso está conectado com a estratégia, o quanto disso
tá só executar, enfim, talvez seja algo interessante, né? E isso é uma dificuldade do brasileiro, viu, amigo? Eu percebo, né? A gente tem essa tendência de fazer metas, traçar rotas e não validar isso de tempo em tempo, né? Por isso que a gente brinca que o ano novo é o dia anual de O Dia análise, né? Mundial Porque da, é o né, da único dia, autoanálise. porque é o 31 único de dia que as pessoas dezembro. param para olhar. E de fato, isso seria perfeito, mas assim, de verdade, sendo algo mais paliativo, se já fizer a cada 3 meses ali, quando fecha os famosos quarters, para mim já está de bom tamanho. E isso já é estratégia. Você fazer Isso essa já é revisão né, durante o ano, não só no final do ano, também é uma ação estratégica, não é uma ação tarefeira. Sim, total, total. Muito bom. E a segunda lição aprendida aqui para mim é sempre traga a área demandante para dentro dos seus projetos de T&D. Seja eles quais forem. Traga eles verdadeiramente cada vez mais como sponsors, né? Esse ano eu me deparei com algumas situações onde projetos estavam meio travados Boscado, ou assim. não tendo o resultado que a gente esperava, e aí o time colocando muito esforço, porque era algo estratégico, e a gente não via o resultado, a gente penava o resultado, e aí a gente fez o famoso squad, né? Trazendo as pessoas para próxima, os especialistas dentro das suas áreas de atuação, e a gente compartilhou desse projeto junto, e aí o resultado veio consequentemente. Então, a lição que fica para mim é que muitas vezes a gente, óbvio, a gente sempre vai se posicionar como especialistas dentro daquilo que a gente atua, mas ter as pessoas, né, demandantes e os especialistas das suas determinadas áreas colaborando e também assumindo a responsabilidade daqueles indicadores junto com você é essencial. É um pouco do que a gente falava e fala na nossa mentoria, amigo, que é a questão de definição, né? Quando a gente traz as pessoas desde o início e você fala dos indicadores, e aí quando a gente compartilha verdadeiramente as metas, dizendo assim, eu tô contigo, ela é minha e ela é sua, as coisas começaram a fluir. Aquele é o nosso primeiro passo do propósito, onde a gente, né, debruça sobre o mapa do poder, entende quem é quem e traz pessoas para a área. E é interessante você comentar isso, Thalita, porque assim, quando você está no modo muito tarefeiro e pouco estratégico, você está mais preocupado com a entrega, com as etapas da entrega do que com o resultado, muitas vezes. Uhum. E aí, isso faz com que você se afaste da área que realmente pediu. É muito legal se comentar dessa maneira, porque é causa e consequência. Você está muito tarefeiro, então necessariamente você está longe das pessoas que pediram aquilo. Você não está tendo tempo de ter esse diálogo, de ter essa troca, ou de trazer essas pessoas para fazer esse equilíbrio. E aí, eu lembro uma vez, eu ouvi uma frase, eu não lembro de quem, cara, infelizmente, mas é assim, que eu tenho a sabedoria de ser persistente, não insistente. É aquela história do... Cara, às vezes você está insistindo igual você falou, a área coloca muito esforço, o seu time coloca um baita esforço para movimentar uma coisa, e isso é ser insistente, não é ser persistente. Né? Às vezes insistir naquilo que não vai estar dando resultado, ao passo que se conectar com a área, fazer um novo entendimento, um alinhamento de estratégia ali para poder continuar o projeto. Faz todo sentido, cara, faz todo sentido. É óbvio, mas se você está no modo tarefeiro, você não consegue enxergar esse óbvio. Porque o modo tarefeiro, ele te coloca tanta coisa para fazer e você é aquela pessoa que todo dia tem uma lista de atividades, ela zera a lista de atividades, no dia tem que ter mais uma lista e ela não tem tempo para olhar para fora, sabe, colocar o nariz para fora da caixa, falar, opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa errada aqui. E é isso. Então, E eu acho que isso é uma que atitude que independe de cargo e posição. Não é só o não, papel do líder isso, da área de T&D. não. Independe Isso de cargo e todo posição. profissional deveria fazer, de se autoanalisar, dizendo assim, cara, eu estou fazendo muita coisa operacional aqui, pequenininha, mas será que isso está ajudando o que realmente é onde a gente quer chegar? O que linka ao meu terceiro aprendizado, amigo, que é ter a clareza. E o que eu estou chamando de clareza? Eu, como gestora, tenho que dar clareza para o meu time de quais são os nossos principais projetos do ano. Uhum. Sabe quando você tem, sei lá, 10 projetos,
Por exemplo, as grandes empresas, né, tem as tais universidades corporativas que rodam treinamento de liderança, treinamento comercial, treinamento de base, mas além disso tem onboarding, tem, sei lá, bolsas de idioma, tem um universo de coisas acontecendo, né? Mas de tudo isso que a gente tem para fazer, qual é a prioridade? Ah, tudo é importante, mas tem ali uns 2 ou 3 que é o foco do ano, né? E isso a gente só consegue, né, ouvindo da estratégia da organização e tudo mais. E eu, como líder, tenho que deixar isso claro para o meu time. Porque não faz mal a pessoa do time ouvir e falar, putz, mas o meu projeto não é a prioridade ali no que a Thalita falou. Mas, assim, ele tem a oportunidade de vir, participar, colaborar, porque o projeto é nosso, da área, né? E faz com que as pessoas entendam, sabe? Tipo, ó, eu estou no modo tarefeiro, mas isso aqui eu não posso deixar de fazer, porque isso aqui é estratégico. Então, eu falhei em não deixar isso claro na largada, né? Eu fui fazer isso no segundo semestre com o time, e percebi uma diferença de andamento de projeto quando isso ficou muito mais claro. Ou eles ouvirem da minha boca, olha, é isso aqui, ó, a gente tem tudo isso para fazer, isso aqui é um escopo enorme da nossa área, mas esses 5, eu listei 5, esses 5 projetos são as nossas prioridades para o segundo semestre, né? Então, fazer isso na largada vai ser importantíssimo para o meu time ano que vem. E aí, para você, colaborador que está nos ouvindo aqui, né, você que atua em... e você não é gestor, e você não tem essa clareza, faça essa pergunta para quem lidera a sua área. Porque isso também vai te ajudar a entender assim, ó, caramba, eu tenho tudo isso no meu escopo, mas qual que é o mais importante? Qual é o que, tipo assim, ó, cai o mundo, eu vou precisar entregar isso aqui. Isso também vai fazer com que você ajuste essas atividades. Então, clareza, para mim, foi algo importante, viu, amigo? Super concordo e permita fazer as minhas analogias. Adoro! As analogias. Bom, aqui no Canadá está começando inverno, né? E essa época é uma época esquisita, porque a temperatura está caindo, mas não necessariamente neva o tempo todo, como as pessoas pensam. Aliás, nevou em novembro e até agora Não nevou mais, mais? não nevou mais, está tudo branquinho. Talvez vai nevar mais pro final do ano, aí janeiro, fevereiro, aí cai bastante neve. Mas essa fase intermitente, o que acontece? Chove e tem muita neblina, assim como no final de março, né? Chove e tem muita neblina. Aqui, né, não é março, é mais abril, maio, quando chove tem neblina. E é interessante, esses dias eu estava dirigindo e tava muita neblina. E aí você fica naquela, cara, eu preciso ir, eu preciso chegar no lugar, eu tenho um horário para chegar, eu estava indo, né, com um horário marcado, só que eu não podia acelerar porque eu não estava enxergando a coisa Não vai completamente. enxergar nada. Não estava enxergando nada. E eu acho que quando você fala de clareza, né, dentro de um projeto, dentro de uma organização, um pouco disso. As pessoas, elas têm a energia delas, como se fosse lá o meu pé no acelerador lá no meu carro, as pessoas têm a energia delas, mas, cara, às vezes você não consegue colocar toda essa energia, não é porque você não está afim, não é porque você não está engajado, talvez só porque você não tem clareza. Você não sabe onde colocar a sua energia de trabalho. E eu sempre sou advogado de, cara, quanto mais a gente investir nossa energia buscando clareza, menos energia você investe para executar as coisas. E Então, você eu acho que é um também... pouco disso. E você também acaba... Desculpa, rapidinho, até a perguntinha, né? Se porventura você que está nos escutando é líder, gestor de área de treinamento, RH, e está sentindo que o seu time está sem energia, faça uma reflexão que talvez eles possam estar, na verdade, sem clareza do que fazer, não sem energia. Exatamente isso. E foi exatamente o que eu descobri, tá, amigo? Porque eu achava que eu estava vendo que não estava indo do jeito que eu queria. Não estava indo, estava indo. Eu falei, eu vi que o problema vai vir. Porque eu não dei esse passo, né? Então, o pessoal acha que a gente aqui sabe tudo, a gente nunca erra. Bem-vindo à vida real, a gente foi atrás da realidade, entendeu? E, de fato, eu vi uma transformação de postura, de engajamento, de entrega, quando eu joguei a verdade, né? Trouxe ali para todo mundo, para os meus líderes, para as minhas líderes e para o time todo, né? A gente fez uma reunião com todo o time, onde eu falei isso, né? Então, isso é fundamental, né? Se a gente quer entregar indicador, dá essa clareza para as pessoas e, super lição aprendida para 2022.
Recapitulando, então, ser mais estratégico e menos tarifeiro, Mais tratamento se financeiro, conectar mais com as áreas, ouvir mais as áreas, né, no trazer eles por processo perto. de entrega e qual foi o Clareza. último? Clareza. 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 3 Jogo aberto. aprendizados. Eu acho que com isso já dá para começar 2023 numa velocidade, numa tração muito melhor, né? Para mim, vai fazer toda a diferença. Espero que para você que nos escutou até agora, tenha te dado alguns insights para o ano que vem. Bom te ver por aqui novamente, amiga. Digo Estamos de mesmo, volta. amigo. Vamos voltar à nossa cadência de vídeos semanais aí. É E divertido para esse bate-papo. terminar, a gente não pode dizer. A gente ficou tanto tempo sem fazer vídeo que a gente esqueceu disso, hein? Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Vídeo todos os dias. Todos os dias, não, todas terça-feira, É, meio-dia, horário de Brasília. horário de Brasília. Curta, se inscreva, compartilhe, comente, participe. É isso aí.